E aí, galerinha do YouTube? Tudo bem com vocês? Meu nome é Thales. Eu sou a Gri. E nós somos do canal Ipelê Tiodum. Então, galerinha, dando sequência ao nosso quadro de podcast, de entrevistas, de personalidades maravilhosas que tenham muito a falar sobre a nossa temática, a gente vai falar hoje com uma pessoa incrível, tá certo? Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no canal, tá certo? É aqui embaixo, é rápido, é tranquilo e nos ajuda muito, muito a continuar. Hoje nós estamos com Sofia William. É uma linda, uma queridona, assim, e estamos muito felizes. Quando a gente fez o convite para ela, ela de pronto atendeu, deu uma resposta afirmativa e nós estamos aqui felizes. Sofia, esse lugar é seu e nós estamos aqui abrindo as portas, né, do nosso Ipelê para que você abra as portas do seu coração e responda aqui as nossas perguntas. E também, se não quiser responder, fique à vontade, porque, como eu estou dizendo, esse espaço é seu. E aí, antes de Sofia começar falando um pouquinho dela, eu quero apresentar a Sofia, né? Eu trabalhei com Sofia, tive a honra de trabalhar com Sofia em um trabalho eu acho que foi no Luz Negra, né? Eu dirigi Sofia numa leitura e foi um dos trabalhos mais prazerosos que eu tive na minha vida. Espero que no futuro eu possa fazer de novo um trabalho bonito com ela. Uma outra coisa também é que Sofia já apareceu aqui no canal. Ela atuou no espetáculo Cicatriz, que é um espetáculo que tem um lugar guardado bem carinhoso no meu coração. Eu vou deixar o link daqui dessa outra aparição da Sofia aqui. E aí, assim que terminar o podcast, você corre lá e assiste o outro vídeo sobre o espetáculo Cicatriz, não é isso? Mas sem delongas, vamos lá falar logo com Sofia. Isso. Então, eu tenho uma colinha aqui, tá? O currículo de Sofia é bem extenso, a gente resumiu, mas ela é uma profissional que tem é uma multiprofissional. Então, Sofia é recifense, é multiartista, é performer, preparadora de elenco, arte educadora e produtora cultural, formada em licenciatura em dança pela Universidade Federal de Pernambuco, produtora e integrante do Agridoce, integrante do Improviso Gangue, o DIG, produtora e curadora da segunda edição do Festival Transborda de Cultura Sem Gênero no ano de 2018. Eita, chega, me arrepiei. Assistente de produção do Porto Musical 2018 e 2020, do Sonora, Festival Internacional de Compositoras 2018, do 6º Congresso Internacional Sesc de Arte e Educação em 2018, do FINCAR, Festival Internacional de Cinema e de Realizadoras em 2018 e do Coquetel Molotov em 2018. Trabalhou como produtora na Berlim Digital em 2019 e 2020. Isso aqui é muito pouquinho, perto do quem é Sofia. E aí eu já pergunto, Sofia, quem é Sofia William? Que pergunta difícil. Sofia é uma curiosa, é uma artista muito curiosa que comecei a dançar, comecei no teatro aos 12 anos de idade, fazendo teatro. Aos 16, eu comecei a dançar, tendo aulas no Balé Popular do Recife. E, enfim, e aí a minha carreira com a dança e com o teatro começou aí. Foi quando eu entrei na Federal, no curso de licenciatura em dança, que a coisa começou também a tomar corpo, e eu vi o lado profissional também me chamar, e eu comecei a entrar nos grupos. Foi quando eu conheci o DIG também, em uma apresentação que o grupo fez de Café Miller, acho que em uma das semanas de cênicas da Federal. E aí foi quando eu conheci, mandei um recado para a Polly, dizendo que queria entrar no DIG. Polly logo disse venha, e eu fui para o DIG. E, enfim, foi quando a minha carreira começou a mais ou menos tomar um rumo, e eu fiquei no DIG durante há muito tempo, acho que faz já 6 a 7 anos. Hoje eu tenho o meu próprio grupo também, o Agridoce. E é isso, também sempre tive a curiosidade de trabalhar com produção,
E aí acho que é por isso a minha carreira extensa aí lá da produção, porque eu sempre tive vontade de trabalhar com produção. Eu acho que, inclusive, durante a minha vivência na Federal, eu cheguei a pensar em mudar de curso, porque eu queria focar em produção. Aí eu pensei no terceiro período em mudar de curso, assim, para fazer design, porque eu queria trabalhar com produção. Eu sentia a necessidade de trabalhar com produção artística, eu sentia falta, né? E eu queria muito trabalhar com figurino, queria trabalhar muito nesse instância que eu sentia falta desse lugar aqui em Recife, assim, das pessoas trabalhando voltados para os grupos, né? Voltados para a arte, entendendo a necessidade do corpo, entendendo a necessidade do que o figurino, a importância do figurino para o espetáculo, a importância do figurino para o bailarino, a importância do figurino, né? Como o figurino ele toma uma outra vida diante do espetáculo, ele dá vida ao espetáculo, ele é quase o próprio personagem, né? Porque quando você veste o figurino, você entende que você está vestindo uma outra roupa, você é uma outra pessoa a partir daquele momento, você é a própria personagem. Então, eu sempre tive vontade de trabalhar com produção artística por esse motivo, porque eu tinha uma necessidade e via realmente uma falta aqui em Recife na época. E aí, em 2017, eu fui convidada para participar de um espetáculo que se chamava Menina Bruno. E aí, no meio dos ensaios, no meio da produção do espetáculo, o diretor veio com a proposta para que eu fizesse a curadoria e a produção do festival Transborda de Cultura Sem Gênero. E aí foi quando a minha carreira de produção foi também desleixando, assim. Eu fui cada vez mais ainda entrando ao mundo da produção e hoje eu me sinto imersa no mundo da produção. Acho que até mais do que atualmente no mundo da dança e do teatro, assim. Que é realmente uma coisa que eu gosto de fazer. Então, Sofia, sabe o que eu acho interessante nessa tua fala? Alguém sentiu a necessidade de trabalhar atrás das câmeras, de trabalhar atrás dos palcos. Isso é de fato muito interessante. Da onde surgiu essa... Tu consegue identificar onde é que está o local? Diz assim, eu fiz isso por causa disso. Eu quis trabalhar como produção por causa disso. Começou realmente nessa necessidade, assim, e de que eu comecei a ver o cenário recifense, de artistas e sentia uma falta na produção. Eu sempre via muitos, principalmente pelos grupos em que eu passava, que havia uma independência dos grupos, assim, os grupos se autoproduziam, se autogeriam. Essa é uma coisa muito característica aqui da cidade. Então, das pessoas, dos grupos sempre fazerem tudo, todo mundo do grupo fazendo tudo, e nunca ter um produtor que cuidasse do grupo, uma produtora que cuidasse realmente do grupo, que tivesse essa intenção, esse cuidado de ir pesquisar as coisas, de ir vender um projeto, de procurar patrocínio, não sei o que. E eu sentia realmente essa necessidade e eu acho que os bastidores me chamam ainda muito mais atenção do que o palco em si. Por toda uma construção também, eu acho que de pensar que ainda existe atrelada ao teatro, de problemáticas, né, do corpo negro em cena, do corpo trans em cena, ainda ser muito difícil a gente conseguir papéis que realmente nos representem, papéis que realmente deem a nossa força. Então, comecei a procurar um outro lugar também, a ver que tinha uma dificuldade de entrar também em determinado grupo e ser aceita pelo meu corpo, porque às vezes o grupo de dança queria que o meu corpo obedecesse a uma regra na qual o meu corpo não cabia,
queria que obedecesse a uma identidade de gênero na qual eu não me sentia identificada. E aí eu comecei a procurar realmente os bastidores como uma forma de continuar trabalhando com a arte, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e, e não perder essa essa energia, né? Porque eu acho que quando você produz um espetáculo, você também está em cena com quem está lá, você também está dançando com quem vai dançar, você também está atuando com o ator, você também está ali, naquele processo. E aí foi quando acho que é nesse momento, assim, que sinto essa necessidade e toma mais força realmente depois da minha transição, por conta desse lugar de ter que sempre galgar um espaço e lutar pela minha representatividade cênica, né? Por estar sempre procurando espaço, por estar sempre querendo. E foi quando eu acho que eu comecei a me autoproduzir também, a produzir os trabalhos que eu fazia. E aí também veio posteriormente o Agridoce, que hoje é um grupo que eu sou atriz e produtora do grupo, atriz, bailarina, preparadora de elenco e produtora do grupo também, porque veio nesse lugar de me autorrepresentar, de me autogerir, de gerir pessoas que eu queria bem, que me queriam bem, que me acolheram, que não rejeitaram a minha identidade, que não rejeitaram a minha vivência, pelo contrário, me acolheram. Então, a gente criou o Agridoce com esse lugar também de se ver representado e sair dos paradigmas dos lugares que colocavam sempre as nossas corporeidades, né, nos representando sempre das mesmas formas. Então, a gente queria contar novas histórias, novas poéticas, através dos nossos corpos e vivências, e não só aquelas que eram nos oferecidas em outros grupos, em outros espetáculos, porque a gente realmente queria se sentir, ter esse lugar de estou fazendo, estou interpretando. Não que ao fazer uma personagem trans, eu não esteja interpretando. Sim, eu estou interpretando porque eu não estou interpretando a minha vida, eu estou interpretando a vivência de uma outra pessoa. Mas não queria fazer só isso. Não queria estar restringida a estar só nesse lugar de só representar pessoas trans e travestis em cena. Afinal, se existe essa licença poética que é tanto oferecida para o corpo cis, heteronormativo e branco, por que não ser oferecida para outras vivências? Por que não ser oferecida essa licença poética para nós, pessoas negras, para nós, pessoas trans? Porque essa licença poética ainda é tão limitada e restrita. E foi quando, então, eu comecei a galgar. Eu estava pensando na minha história esses dias. As pessoas aqui que me conhecem começaram a ver a minha movimentação a partir de 3 a 4 anos para cá, mas a minha luta começa há muito tempo. Começa desde quando eu comecei a fazer teatro, né? Nossos corpos negros começam a lutar quando a gente começa a fazer teatro, e a partir do momento que a gente começa a fazer arte, a luta já começa dali por esse lugar de representatividade, por esse lugar de nos sentirmos vistos, nos sentirmos legitimamente representados por papéis que nos representem, e não pelo imaginário de pessoas pessoas com pensamentos eurocêntricos, né, que sempre colocam os nossos corpos como escravos, como empregadas domésticas. Não que isso seja um problema, mas o problema é só fazer isso, né, não entendendo a nossa vivência, não entendendo quem realmente nós somos e a nossa história, né, de quem nós viemos, né, de entender que a nossa história não começa na escravidão. Pelo contrário, a nossa história começa muito antes do que isso, e as pessoas ainda teimam em nos representar de formas menores, esquecendo que nós somos maiores, esquecendo que nós somos um grupo enorme da população brasileira e mundial, né? As pessoas negras estão, enfim, nesse lugar de minoria, mas de minoria de representatividade, porque não nos falta oportunidade. E foi a partir dessa falta de oportunidade que eu acho que surge o interesse da produção
de eu me autoproduzir, de eu produzir pessoas que eu queria bem, de poder me sentir representada, de não fazer só o que me era enquadrado, me colocavam em uma caixa. Eu queria mais, eu queria sair desse quadrado, sair do nicho e realmente exercer o meu papel como atriz, bailarina e, enfim, acho que surge daí essa inquietação. Que massa. Sabe o que é que eu acho interessante que você está falando? Essa semana faleceu um ator preto. Eu não esqueci o nome dele, mas eu vou estar colocando aqui, inscrito no vídeo. E esse ator, e eu tenho uma memória afetiva muito forte dele por 2 papéis que ele teve na minha infância. Ele atuou como o cozinheiro Chico em Chiquititas e ele atuou como o tio Barnabé em Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um livro, que é um seriado baseado em um livro de uma pessoa, de um ser humano que a gente já criticou aqui no canal já do Monteiro Lobato, que é um ser humano que pregava a eugenia, que pregava o racismo, né? E é muito ruim que essa memória afetiva que eu tenha desse ator seja disso, né? Seja de um cozinheiro. Os papéis dados aos homens negros, dados às mulheres negras, são completamente de subalterno, né? Tem o discurso da Viola lá no M. And let me tell you something. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. You cannot win an Emmy for roles that are simply not there. Que ela fala sobre a oportunidade, a diferença entre a mulher preta e a mulher branca, a diferença de por que as pessoas têm mais, porque as mulheres brancas ganharam mais Emmys, ganharam mais Oscars do que as mulheres pretas. A única diferença é a oportunidade. Se você der um personagem, a oportunidade do personagem, essa pessoa vai alcançar. Não é isso? Então, a partir disso eu já passo para a segunda pergunta aqui do roteiro, que é: Sofia, quando você se percebeu mulher preta? Então, eu acho que desde cedo, desde pequena, porque a gente sempre ouve os estereótipos, e eu sempre ouvi, porque eu tenho partes da minha família que são brancas, né? Minhas tias, tem uma parte de minhas tias que são brancas, então eu sempre ouvi delas, desde cedo, que eu tinha que ser melhor em tudo, eu tinha que ser melhor duplamente, porque eu era preta e eu era pobre, então eu tinha que ser melhor em tudo. E isso para mim era uma informação que chegava e eu dizia: por que eu tenho que ser melhor em tudo? Porque eu não posso ser apenas boa no que faço? Porque eu tenho que criar esse lugar de competitividade com outras pessoas? Não entendia, eu era uma criança e não entendia o que isso significava naquele momento. E aí você vai passando para as escolas. Eu tive a oportunidade de estudar em escolas particulares, porque mesmo minha mãe sendo uma mãe solo, ela teve que fazer, em um dado momento, escolha, e às vezes a escolha era entre colocar comida na mesa e dar para a gente uma boa educação. E ela, às vezes, preferia dar para a gente uma boa educação. Mesmo a gente, eu e minha irmã, porque somos duas, mesmo eu e minha irmã, às vezes ir para a escola e não ter o que levar como lanche, ou sair para a escola apenas com um copo de leite, mas ela escolhia ainda assim dar para a gente uma boa educação, entendendo que a educação oferecida pelo governo, a educação oferecida pela instituição governamental, a instituição pública, não é a educação adequada, né? Não é uma boa educação. Então, ela entendia isso, e já entendia desde cedo esse lugar de que eu e minha irmã, teríamos que correr e batalhar muito mais do que outras pessoas. Então, a gente tinha que ter uma boa formação, a gente tinha que ter
uma educação que pudesse, pelo menos, nos dar esperança de ter um bom emprego no futuro, uma boa, um bom lugar, um bom status, né? Que a gente pudesse ser confortável e não ter a vida que ela teve, e não ter que passar pelas dificuldades que ela teve com 2 crianças para cuidar, tendo que trabalhar, alimentar, tendo que dar educação, e um pai que não era presente. Então, como acontece na vida de muitas mulheres negras em nossa sociedade, infelizmente. Então, ela teve esse lugar de ter que fazer essa escolha. Então, quando ela fazia essas escolhas, quando eu chegava no colégio particular, a maioria dos meus amigos, eles eram brancos. E eu tenho uma grande vivência. Um dia fui perguntada: se você fosse escrever uma história, qual seria o nome do capítulo? Né? Se você participasse de um conto, qual seria o nome do capítulo do conto? Me perguntaram isso uma vez, e aí eu disse que o nome do conto seria Nunca Mais Bela, porque desde cedo, quando eu chegava na escola, tinha as pessoas brancas e eu nunca era mais bonita, nunca era mais nunca era bem vista, nunca era quista, nunca era desejada. Eu via as minhas amigas namorando, os meus amigos namorando, ficando com as pessoas, mas eu não. Viam eles sendo elogiados pelos seus cabelos lisos, e eu tinha o cabelo, né? Eu era criança, não tinha feito a transição ainda. A leitura que a sociedade fazia de mim ainda era de um menino, então eu sempre tinha o cabelo raspado, o que para mim era um trauma, assim. Eu sempre tinha que raspar a minha cabeça, porque meu cabelo não era visto para a sociedade como algo bom, né? Não era um cabelo bom, não era um cabelo liso. Então eu sempre tive o cabelo raspado, a cabeça raspada, e era máquina 1, porque a sociedade me lia como esse menino, e mesmo eu não me vendo assim. Esses dias eu estava escrevendo um conto, e aí eu me deparei com essa situação de que as pessoas nunca perguntam para os seus filhos o que eles querem, quem eles são. Apenas delegam valores que a sociedade dá, né? Quando você vai ter uma criança, quando uma mulher está grávida, ou um homem hoje está grávido, a sociedade logo pergunta se é menina ou menino. E a partir desse momento, já delega para aquela criança vários valores de gênero, né? Várias autoridades de gênero, colocando sempre a menina no lugar da princesinha, o menino no lugar do garanhão, e trazendo essas problemáticas todas. E nunca pergunta realmente quem é a criança. Quem é você? Apenas dá para aquela criança informações que às vezes ela não está apta a receber, que às vezes não a representa. Isso foi o que aconteceu comigo. Me liam como menino, mas eu não era um menino, eu não me sentia um menino, não me sentia dentro da caixa que me colocavam, que queriam me colocar. Então, sempre tive essa dificuldade, e aí foi quando eu me entendi, naquele momento, naquela instância, que eu era diferente das outras crianças, que a minha cor se sobressaía no meio de todas as outras crianças brancas, e que isso era um problema, porque às vezes numa apresentação de escola eu tinha que ficar atrás e as crianças brancas ficavam na frente. Eu realmente já fui trocada de lugar, porque não, o menino loiro tem que ficar aqui, e botaram ele lá para trás, em uma apresentação de escola. Então, eu tive muito cedo esse contato com com o entendimento de que eu era uma pessoa negra, que eu era diferente. Porém, a ficha só cai na fase adulta, na fase adolescente, na verdade,
que é quando a gente começam as abordagens sociais de forma mais violenta, né? Que é quando a gente entra em uma farmácia e o segurança da farmácia segue a gente, que é quando a gente entra no shopping e o segurança logo aciona os outros seguranças para ficarem atentos em relação a gente, que é quando a falta de afetividade se torna muito mais forte, porque você começa a sair, começa a andar com suas amigas, começa a andar com seus amigos, e isso se torna muito mais presente, né? Esse lugar da falta da afetividade. Você sai, mas você não é vista, você não é quista, você não é desejada. Você tem que esperar ser escolhida, né? Diferente da oportunidade que as mulheres cis e brancas têm. Elas podem paquerar, elas podem ficar ou escolher a pessoa, o cara que ela vai ficar na noite. Nós, mulheres trans e mulheres negras, nós não temos esse é quase que a gente não tem esse direito, a gente não tem o direito de escolha. Não é nos dado esse direito de escolher com quem a gente vai ficar. A gente sempre tem que esperar e ser escolhida. E como uma mulher trans, ainda tem um agravante, que para mim paquerar é um risco. Porque se no meio desse flerte o cara entende que eu sou uma mulher trans e começa a me ver como uma cilada, como muitos dizem, eu corro o risco de ser agredida naquele mesmo instante, né? Eu corro o risco de sofrer uma agressão naquele mesmo momento, porque a sociedade não entende as mulheres trans como sendo mulheres, entende as mulheres trans como sendo algo ainda aberrativo, algo passível ao nojo, porque é sempre assim que nós somos representadas, inclusive no cinema, inclusive no teatro, é sempre nesse lugar do risível, é sempre nesse lugar do... inclusive, esses dias eu estava assistindo um documentário que eu super indico, chamado Revelação, que fala exatamente sobre esse lugar do cinema, como o cinema representou as mulheres trans durante essa trajetória. E passa por esse lugar do risível, do sempre sermos representadas por homens, né? Por homens cis, heteronormativos. Chega um momento que passa a ser o lugar da revelação, de que, para entender que era uma mulher trans, precisava levantar essa ideia. Então, a gente sempre aparecia no cinema como um cadáver, como morta. E aí, o caso da morte era porque nós éramos pessoas trans e travestis, mulheres trans e travestis. E chega a fase do nojo, né, da onde os filmes nos representam como algo nojento, como uma aberração, de que ao descobrir que a personagem está se relacionando com uma mulher trans, o cara sente nojo, o cara vai e vomita, o cara passa mal, e isso tudo se reflete na sociedade. Apenas o cinema e o teatro reforçam esse lugar o tempo todo, né? Então, isso só se reflete na sociedade. Então, nós, mulheres trans e travestis, ainda temos esse risco na hora da afetividade. Quando eu falo sobre solidão afetiva, eu sempre entendo que eu sofro a solidão afetiva por ser uma mulher negra, eu sofro a solidão afetiva por ser uma mulher trans, porque eu estou sempre ligada ao aberrativo, ao que não é bom, estou sempre ligada a algo que não é quisto, que é rejeitado realmente pela sociedade e é colocado nesse lugar de rejeição. Meu corpo é sempre colocado no lugar de rejeição. Então, eu me entendo como mulher preta na minha infância, eu me entendo como uma criança preta na minha infância, isso se reafirma na minha adolescência, e isso se torna muito mais forte na minha fase adulta, quando eu faço a minha transição, porque é quando vem esses dois paradigmas, essas duas colocações, né, mulher, negra, trans, e que são coisas que a sociedade rejeita.
a sociedade machista, heteronormativa, brancocêntrica, é tudo que a sociedade rejeita, ou seja, o meu corpo, a minha vivência, é tudo que a sociedade coloca em um lugar de não sendo bom, não sendo passível ao afeto, não sendo como algo que possa receber afeto, não sendo nesse lugar de que a gente possa escolher com quem a gente quer ficar, a gente possa paquerar quem a gente quer paquerar, porque nós não somos algo, nós não somos lidas como algo bom, nós somos lidas como algo ruim, nojento, aberrativo, né? Isso falo para nós, mulheres pretas, mulheres trans, que temos vivências, eu sempre digo, vivências muito similares, principalmente quando a gente fala sobre afetividade, sobre esse lugar da solidão e de luta. Então, acho que é nesses momentos, assim. Sofia, sua fala, toda fala, né, é muito forte. E toda vez que você dizia uma coisa, eu também fui colocada, mesmo sendo uma mulher, uma criança cis, né, menina, eu também era colocada lá atrás por conta da minha cor. Era sempre melhor que uma menina branca estivesse na frente. Mas mesmo assim, eu me colocando nesse lugar, eu ainda reconheço os meus privilégios, porque não é só o fato de ser colocada para trás, mas tem outras coisas em torno disso aí. Quando você fala do cabelo, é uma coisa recorrente. Ontem a gente entrevistou Surama e o cabelo era uma coisa muito, muito marcante, né? Na aceitação enquanto mulher preta. Enquanto mulher né? preta. O fato de rasparem, né, a cabeça, né? Quando você não tinha feito a transição ainda, meu Deus, como isso deve doer, porque o cabelo é uma coisa muito que marca, o cabelo é uma marca registrada na nossa pretitude. E não poder reconhecer ele é muito difícil, né? E eu me sinto muito representada na sua fala, assim, muitas da sua fala me comove e me faz também questionar que sociedade é essa que a gente vive, onde um ser humano tão essencial como você é tida em muitos momentos como um ser aberrativo ou como algo nojento. E a gente olha para você e vê uma figura linda, de energia tão bonita, né? E isso não... Enfim, são muitas questões e é muito importante você estar aqui. Agora, mais do que nunca, eu sei como é importante a sua presença aqui nesse canal. Pra gente fazer a escola, a produção, pra gente fazer... abrir os ouvidos, né, para ver, para ouvir, para reconhecer também os nossos preconceitos e os nossos privilégios acima de tudo. E a nossa ignorância também, né? Muita ignorância, assim. E eu acho que tem uma coisa que é muito... que acontece muito enquanto pretitude, mas eu acho que acontece em todas as outras camadas, que geralmente quem não sabe vir perguntar, poxa, mas se eu não sei, eu preciso procurar saber, eu não tenho que estar o tempo inteiro perguntando para a Sofia como é isso ou como é que eu tenho que falar. Eu não posso procurar saber sozinha como porque a Sofia não é um dicionário e ela não tem a obrigação de me dizer tudo e nem é um saco você estar dizendo para as pessoas como é que elas devem se comportar para que não agridam, né? Eu odeio quando as pessoas vêm perguntar para mim você enquanto mulher preta, o que é que a gente pode fazer para não lhe ofender? Nossa, eu tenho que dizer o tempo inteiro o que é que o outro tem que fazer para não me ofender. Por que o outro não pode procurar saber o que é que tem que fazer para não me ofender? Eu tenho ainda que dar as respostas e isso cansa. Enquanto eu tô aqui respondendo, tá a minha amiga branca lá na frente, porque eu tenho que parar para responder para você o que é que você tem que fazer enquanto os outros estão passando na minha frente. Isso é uma puta injustiça, assim. Verdade. Continuando nosso roteiro, Sofia, a gente vai para a próxima pergunta, que é, dentro do seu universo artístico, como se dá a ocupação desses espaços por artistas pretos? E aí eu agora, de última hora, acrescentei por artistas pretos e por artistas trans também. Queria saber como é o espaço, né, dentro desse seu universo artístico. Ainda é bastante escasso, e o que eu vejo cada vez mais são artistas desistindo de
de serem artistas, assim, por não ter esse lugar da representatividade, por não ser escolhidos para fazer papéis. Então, eu vejo amigas minhas que são bailarinas incríveis, que eu tenho uma admiração incrível, de olhar para mim e dizer, amiga, eu não tenho mais vontade de dançar, eu não tenho mais vontade de subir num palco, porque quando me chamam para fazer alguma coisa, me chamam para fazer o Bacanal de Herodes, me chamam para fazer a escrava no Bacanal de Herodes, e eu não quero mais isso. Não é mais esse lugar que eu quero. E aí eu fico vendo artistas incríveis sendo perdidos, porque cansam de lutar, cansam de ter como a Agri falou, ter que estar o tempo todo explicando por que eu devo estar ali, tá explicando para um diretor por que tem que me escolher, porque não escolhe apenas, porque é tão difícil as pessoas entenderem a importância de ter a representatividade, de entender a representatividade, de entender a diversidade, enfim, entender que a arte, ela vem para esse lugar de questionar, que ela é criada com esse intuito de questionar. E em que momento a gente passa apenas a afirmar o que a sociedade diz, né? Em que momento a arte, ela é tomada para apenas afirmar o que a sociedade já fala sobre a gente, né? De colocar nesse lugar de exclusão. Então, a arte prega um lugar democrático, prega um lugar aberto, de que aceita todos os corpos e de vivências, mas na hora que a gente vai ver o espetáculo, quem está na frente fazendo o protagonista é o branco, é uma mulher branca, é um casal branco, cisgênero, heteronormativo. Não, cadê as pessoas trans? Cadê as mulheres trans e travestis? Cadê os homens trans e travestis? Cadê as pessoas, né? Cadê realmente essa diversidade? Cadê as pessoas pretas nesses espaços? Não se tem, não se vê, né? E as pessoas começam a cansar de fazer os mesmos papéis, os artistas começam a cansar de estarem apenas nos mesmos lugares, que é no fundo, fazendo a escrava, fazendo a empregada, fazendo a trans, que tem que ser divertida, que tem que ser espalhafatosa, porque tem que estar no lugar espetaculoso, e essa não é a nossa vida, essa não é a nossa vivência, né? A nossa vivência, ela não é um show da Broadway. Eu não estou de plumas e paetês, eu não saio de plumas e paetês vestida no meio da rua. Nem quando eu vou para uma festa eu saio assim. Então, por que quando eu vou fazer uma personagem, querem que eu represente uma mulher trans travesti com plumas e paetês, com brilho, com homens nus ao meu redor? Que vivência é essa que eles querem dizer? Que vivência é essa onde eles querem me colocar? Já é um lugar onde a sociedade me coloca o tempo todo. A sociedade limita para mim a empregabilidade, então meu corpo tem que ir para a rua para se prostituir, né? As mulheres trans e travestis vão para a rua porque não arrumam emprego, não tem um emprego de carteira assinada, porque quando chegam, né, nos espaços, já são logo rejeitadas de cara. E não importa o currículo, não importa se tem um currículo maravilhoso, não importa se tem um currículo incrível, uma formação, um doutorado, não importa. Não importa. As pessoas apenas olham para a gente e nos negam. Apenas olham para a gente e nos negam o espaço, nos negam a empregabilidade, nos negam a vivenciedade de estar naquele espaço, né, de estar naquele lugar. E isso acontece fora da arte, mas acontece dentro da arte também, né? Quando a gente vai assistir um filme, eu sempre falo porque, para mim, me deixou muito, muito marcada. Agora há pouco eu fui ao cinema assistir um filme de um diretor conhecido e tal. Eu saí em menos de 20 minutos do filme, porque o filme conseguiu ser racista e transfóbico em menos de 20 minutos. Em menos de 20 minutos eu me levantei e digo, não, Aurora, que é a minha amiga, não.
vamos embora. E saí, porque não dava. Eu acho que não dá mais pra gente fingir que não vê as coisas. Não dá mais pra gente dizer que as coisas não existem. Não dá mais para você olhar, um diretor chegar e dizer, mas eu não conheço nenhuma atriz trans, eu não conheço nenhuma atriz negra. Não dá, gente, não dá. O seu papel de diretor é de ir lá e pesquisar, é de fazer uma audição, é de abrir essa audição publicamente e não escolher a dedo o elenco que você vai fazer, o elenco que vai estar ali. E aí coloca o elenco branco na frente, mas na hora de ser preso, na hora de uma luta, na hora de uma rebelião, coloca um elenco preto na frente, né? Coloca o elenco preto de cara, porque o elenco preto pode ser preto, pode ser preso, mas o branco não. O branco não pode sofrer violência, então colocam atrás. Mesmo se o branco que está fazendo a rebelião está sendo o herói da história, mas na hora do confronto com a polícia, colocam os corpos pretos na frente. E o branco sai como o herói da história, nos filmes, enfim, no teatro, sai sempre como o herói, né? E a gente sai como os vilões que que somos presos, que somos colocados na cadeia, enfim, nossos corpos são marginalizados fora e dentro das artes. Então, respondendo essa pergunta, é escasso, e é cada vez mais escasso, porque eu vejo os artistas cansados, os artistas pretos, os artistas trans, cansados de estar lutando, cansados de estar dizendo o porquê tem que estar ali, o porquê está errado aquela forma que estão nos representando, o porquê eu tenho que chegar para o diretor e desconstruir a personagem que ele está fazendo, porque aquela vivência está errada, né? Porque eu não sou daquela forma, porque eu vou representar, porque eles têm a vivência, a visão de uma mulher trans, por exemplo, a visão criada pelo ator cis preto, que eles estavam branco, que eles estavam acostumados a colocar para nos representar, porque era isso é isso que fazem, né? Ainda hoje, ainda colocam homens, atores, cis, brancos, para nos representar, né? Afirmando para a sociedade que nós somos homens de saia, né? E eu não sou um homem de saia, eu sou uma mulher, né? Então, por que você está dizendo isso? Por que você está afirmando isso? Está levando isso para o cinema? Está levando isso para o teatro? E aí, quando me chamam, me convidam para fazer a personagem trans, querem que eu faça como o homem me interpretando. Querem que eu interprete o homem que me interpretou. Não sei se eu consigo me fazer entender. Querem que eu faça esse lugar, querem que eu faça o lugar do extravagante, do risível, e eu digo, não vou fazer, porque essa não sou eu, essa personagem não representa as minhas amigas, essa personagem não representa a classe trans toda, sabe? Existem, claro, mulheres trans travestis que fazem shows em boates, em saunas, mas não são todas. Existem mulheres trans que estão aí formadas, fazendo curso, sendo advogadas. A gente tem uma nossa deputada, a Beyoncé, né? A gente tem... E por que, quando vamos interpretar, querem interpretar a gente sempre de forma errada? E quando a gente questiona, nós somos as erradas. Nós é que temos que ter paciência, né? A gente é que tem que ter paciência o tempo todo. E a paciência que a sociedade não tem com a gente? Por que a sociedade sempre nos violenta? E quando a gente grita e quando a gente é violenta, somos criticadas, né? Isso eu falo enquanto mulher negra, enquanto mulher trans. A gente é sempre colocada no lugar da histérica, da que é violenta, da que é agressiva, da que não tem paciência. Mas quem tem paciência conosco? Quem teve paciência conosco na hora de nos rejeitar? Quem tem paciência com a gente na hora de dizer não?
Ninguém. Então nos violentam, nos recriminam, nos excluem, nos rejeitam, e a gente ainda tem que ter paciência para explicar as coisas, para explicar o porquê a gente tem que estar ali, o porquê é importante a representatividade, o porquê é importante nosso corpo, por que estão contando a nossa história de forma errada. Por que a gente que tem que ter paciência? Por que você não vai lá e faz o seu papel de diretor ou de produtor e pesquisa, né? E pesquisa o que está sendo, o que está acontecendo, a vivência. Procura, né? Procura saber. A internet está aí para isso. Hoje existem vários livros sobre isso, vários artigos sobre a solidão da mulher negra, sobre a vivência da mulher negra, sobre a solidão da mulher trans, sobre a vivência da mulher trans, sobre o que é ser trans e travesti, sobre nós. Existem vários artigos, e nós, inclusive, artigos escritos por nós mesmas. Então, por que é tão difícil para você ter acesso? Se você tem internet, se você consegue fazer um filme, se você consegue dirigir, se você está num lugar de diretor de cinema, desculpa, você tem internet. Você tem acesso à informação. Então, por que nós é que temos que ter paciência com você e ter paciência para explicar que o personagem está sendo interpretado de forma errada? Por que isso? Né, de que nós, mulheres pretas, somos mais do que escravas. De que nós, mulheres trans, somos mais do que plumas e paetês. Né, do que esse lugar de ter que levantar a nossa saia e mostrar e dizer que a gente tem um falo entre as pernas. E tornar isso engraçado. Porque o personagem que nos beijou, para que o personagem que nos beijou se torne risível para o resto durante a história, né? O porquê dessas coisas. Então, é um lugar que é escasso e vem se tornando cada vez mais, porque a gente está cansada. A gente está cansado de lutar, a gente tem cansado de estar falando as mesmas coisas. Então, eu vejo cada dia mais escasso, assim. E nesse momento eu me deparo com artistas, com atrizes como Naná, a Naná Sodré, né, que tem uma história linda no teatro, que começa na iluminação. Ela foi professora das artes cênicas na Universidade Federal de Pernambuco. Tem uma trajetória linda. Eu fico imaginando o quanto ela também já não está cansada de estar falando as mesmas coisas, porque a gente vem falando as mesmas coisas há muito tempo. Há muito tempo. E é um cansaço que não é de agora. Né? As pessoas têm que entender que não é um cansaço de agora, é um cansaço que vem há muito tempo. Toda vez que eu me coloco a fazer um espetáculo novo, eu me deparo com esse cansaço. Eu me deparo com esse lugar de que eu estou exausta de estar falando as mesmas coisas. E as pessoas vão assistir o espetáculo e nada toca aquelas pessoas. Como assim? Né? E aí eu falo tanto para a classe artística quanto a classe que não é artística que vai ver os espetáculos. E aí fica nesse lugar, assim. Agora a gente está no grupo que eu faço parte, o Agridoce, a gente está produzindo um novo trabalho no meio dessa louca estrutura do novo normal pandêmico. E a grande questão que subiu esses dias era se eu iria ou não estar em cena. Que a ideia era que todo o grupo fosse para a cena. E aí eu disse, gente, eu estou muito cansada. Eu estou cansada de estar falando as mesmas coisas. Eu estou cansada de estar tocando nas mesmas teclas. E aí eu volto para esse lugar de que as pessoas da cidade me conhecem de um tempo para cá. Mas a minha luta começa há muito tempo. Né? Tá há muito tempo desde que eu comecei a fazer teatro, então eu me sinto cansada. E eu fico imaginando atrizes como a Naná, atrizes como a Gri,
que devem estar exaustas de estar falando a mesma coisa o tempo todo. A gente não quer falar a mesma coisa o tempo todo, gente. E eu vejo artistas incríveis desistindo da arte, desistindo de fazer arte, porque não tem oportunidade, porque não tem esse lugar da representatividade. Eu vejo amigas minhas desistindo. E então é um lugar que já é escasso e pelo cansaço, pelo nosso cansaço, vem se tornando cada vez mais escasso a presença de artistas negros nos espaços, né, nos lugares, porque não tem, falta oportunidade, As pessoas ainda não nos dão oportunidade. Se a gente não faz as nossas oportunidades, a gente não sobe no palco. Se a gente não chega e monta os nossos próprios grupos, a gente não sobe no palco. Se a gente não começa a dar a mão para as pessoas que são as pessoas pretas, para as pessoas que são sexo-dissidentes, a gente não sobe no palco. A gente não vai parar no cinema. A gente não faz arte. Aqui a gente não tem trabalho. E como faz, né? E aí a pergunta é como faz? O que é que a gente pode fazer? Eu estava aqui me perguntando, né? Dentro dessas são as nossas, os nossos posicionamentos. Temos que estar o tempo inteiro criando os nossos espaços, né? E ao mesmo tempo a gente acaba se tornando monotemático, porque a gente tem que estar falando sempre a mesma coisa. E isso é o que mais nos cansa. E agora as pessoas não conseguem ver que a gente está criando novas narrativas. A gente tem outras possibilidades. Sofia sai com a Aurora para ir no cinema, ela não precisa sair de Paetê, de Pluma, né? A Gri faz a festa de Elô, a Gri viaja para fora do país, Naná faz um intercâmbio para Dinamarca e ela é preta e são novas narrativas. Então a gente come, a gente bebe, a gente viaja, a gente namora, a gente sofre, a gente sorri e isso são novas narrativas. Nós não somos seres extraterrestres, nós somos seres humanos igual qualquer outra pessoa com nossas particularidades, isso deve ser levado em consideração. Enfim, está sendo muito enriquecedor, Sofia, tudo isso que você está falando pra gente, assim. E a gente tinha uma pergunta que você já respondeu, assim, já foi, né, nessa coisa da visibilidade, do racismo. E aí eu já pulo, não sei se Thales quer fazer alguma consideração. Não, eu acho engraçado porque tu, dentro dessa tua fala, tu já acabaste respondendo a questão e o que você fala é muito verdadeiro. Eu me lembro que teve uma novela da Globo, faz uns 2 anos isso, mais ou menos, 1 ano e meio para 2 anos. E o núcleo era em Salvador. Salvador é a cidade mais negra fora da África, em todo o mundo. Salvador é a cidade com a maior população de pessoas pretas fora da África. E o núcleo era inteiro branco. E aí, como a gente não tá aguentando mais isso, o povo caiu de pau, né? Que coisa errada e tal, não sei o quê. E começou a reclamar. E as desculpas que o diretor deu eram, olha, eu não tenho outra palavra, eram ridículas. A primeira desculpa que ele falou foi: Lázaro e Thaís não aceitaram. Como se só houvessem Lázaro e Thaís para representar a população negra. Gente, eu amo Lázaro e Thaís, tá certo? Não estou aqui fazendo nenhuma crítica a ele, mas o universo negro é muito maior que isso. Uma outra desculpa que ele deu foi que ele não existia um cast de pessoas pretas para fazer esses papéis. O que também é outra mentira deslavada. Existem casts inteiramente feitos, inclusive Samuel já participou de um, feito somente para pessoas negras. Agora é engraçado que toda vez que tem uma cena de prisão, que tem uma cena de cadeia, que tem uma cena de favela, eles conseguem um cast de pessoas negras, conseguem lotar uma cela com pessoas negras. É incrível, isso é incrível como acontece. Então, essa questão da visibilidade trans, essa questão do racismo, são coisas que acabam tendo encruzilhadas justamente por causa desse tipo de preconceito. E aí, para a última pergunta, uma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast,
Sofia, que é assim, as religiões de matriz africana influenciam sua arte de alguma maneira? Sim, sim. As religiões de matriz africanas influenciam muito, principalmente atualmente, nos meus últimos trabalhos. Vieram com muita força, né? Eu acho que realmente entender nesse lugar de afirmação e resgate da minha corporeidade, da minha vivência. Então, eu acabo trazendo isso muito para os meus trabalhos, assim, essa vivência com nesse lugar mesmo de resgate, nesse lugar de reencontro com a minha pretitude, né, com a minha negritude, com a minha vivência. E acabo tendo esse reencontro. Eu fui criada em terreiro, eu nasci, fui criada em terreiro, porém eu fui batizada no catolicismo e fui catequizada também no catolicismo, mas a minha vivência é no terreiro. E passei a minha vida toda indo para o terreiro, vendo a minha mãe sendo cavalo de macumba, recebendo entidades, tendo essa vivência, né, de receber essa energia, essa coisa ancestral, e que me encantava muito a bata que ela vestia, todo o processo, né, das guias, e eu ficava encantada com aquilo. E aí, na minha adolescência, acho que no final da minha infância, para início da minha adolescência, a gente sai do terreiro e a minha mãe começa a ir muito para a igreja, e aí nos levava muito também. E aí foi quando eu fiz o catecismo, acabei fazendo catecismo nesse período. Mas na minha adolescência, a gente volta para frequentar os terreiros, a frequentar o terreiro que a gente frequentava desde que eu era pequena, e isso se torna algo muito presente na minha vida. Hoje eu não estou mais frequentando o mesmo terreiro por questões de ideologia mesmo, por questões de confrontos com a direção do terreiro, mas me sinto muito ligada, faço as minhas obrigações, faço as minhas coisas, ainda continuo fazendo, respeitando o terreiro que há dentro de mim, né? Respeitando as entidades, os orixás que me norteiam, que me protegem e que me dão força realmente, porque eu acho que se não fosse eles, eu não conseguiria estar na luta que eu tenho, na luta que eu vivo com tanta frequência. Então, isso acaba refletindo na minha arte e na arte que eu faço. É quase que inevitável, assim. Fazer a movimentação, fazer uma coreografia, já vem esse corpo ancestral, esse corpo, essa quase que esse orixá que já vem pedindo licença para passar e dizendo: eu quero dançar com você, eu quero dançar, eu quero estar ao seu lado, eu quero estar nesse momento, né? E aí acaba vindo, assim. Então, principalmente os meus últimos trabalhos têm sido muito frequente. E eu acho que porque cada vez mais eu venho nesse lugar de busca, nesse lugar de buscar minha ancestralidade, de buscar minha história, de buscar de onde eu vim e reafirmar e levar isso para a cena, assim, né? Entendendo as recusas também, né? Porque é um outro lugar de recusa. Quando a gente fala sobre religiões de matriz africana, as pessoas logo ficam receiosas do que vai vir e de como aquilo vai ser levado, né? A gente sabe disso. Mas eu levo. A minha vida toda eu não pude ter medo, e eu não posso ter medo de ser quem eu sou, né? Eu sempre falo isso, assim. Eu entendo que a partir do momento que eu disse sim para mim mesma, a sociedade disse não para mim. Mas eu não posso e não devo e não quero voltar atrás por medo, né? Porque não posso me deixar silenciar,
E silenciar a minha religião, silenciar é silenciar quem eu sou, né? É silenciar quem veio antes de mim, é silenciar os meus ancestrais, é silenciar o meu povo, é silenciar a minha história, a minha vida, assim. Então, tá presente sempre no meu corpo, na minha corporeidade. Que lindo, Sofia. A gente está chegando ao final, né, da nossa entrevista, que começou um pouco atribulada, com a Heloísa querendo vir. Tá Na aqui. verdade, o que ela queria era ficar aqui perto, bichinha. Se maquiou todinha, me maquiou todinha e tá aqui. E aí, Sofia, eu queria, esse é o momento final da entrevista, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, falasse o que você quiser, não só a respeito da entrevista, mas a respeito de qualquer coisa que você esteja sentindo nesse momento, ou que sinta a necessidade de falar. E desde já nós queremos agradecer muito, imensamente, você estar aqui compartilhando conosco suas experiências que nos enriquecem todos os dias. Eu adoro ouvir você. Só tenho a agradecer a oportunidade mesmo desse espaço para a gente se fazer ser ouvida, esse espaço para se fazer acolhida mesmo, de sentir, né, de dar voz a nós mesmos, para que nós possamos falar por nós mesmas, possamos falar a nossa história por nós mesmas e não pela voz de ninguém, que hoje não precisa mais disso. As pessoas precisam começar a entender que a gente não precisa mais usar a voz de ninguém, porque nós temos a nossa própria voz. E a luta é essa, a luta é diária, mas que vão sim continuar vendo pessoas pretas interpretando, vão sim continuar vendo o grito e a luta das pessoas trans e travestis, e espero que vejam cada vez mais pessoas trans e travestis na cena, no cenário artístico, nos teatros, no cinema, que não seja só eu uma referência aqui na cidade, que tenham outras, que venham mais outras, porque a gente precisa desse fôlego, né? A gente precisa dessa força, a gente precisa caminhar juntas. Então, eu faço quase uma convocação a todas, a todos, a todas as mulheres trans e travestis, a todos os homens trans e travestis, a todas as pessoas não binárias, a todas as mulheres negras que tenham força e que lutem e que venham para a cena. Não tenham medo de gritar, não tenham medo de falar, não tenham medo de demonstrar sua arte, não tenham medo de chegar em um diretor e corrigir ele, dizer que ele não está certo, que aquele papel ali não lhe representa, aquela personagem, que aquela fala ali está inadequada e que você não vai falar aquilo, que você vai corrigir, porque as pessoas têm que começar a nos ouvir, as pessoas precisam começar a entender que nós existimos, que nós sobrevivemos, que nós comemos, que nós fazemos arte, que a gente está aí dando tempo, há muito tempo, dando nossa cara a tapa, há muito tempo lutando para nos fazermos ser vistas. E eu acho que essa mensagem, então, gente, continuem a lutar, continuem lutando. Sei que é difícil, mas vamos nos unir. Acho que é isso que eu peço. É isso. E eu acho que muito do que você falou é resumido no que a gente está escutando faz uns 2 dias que a gente está escutando isso várias vezes, que é quem vê close não sabe do rolê que foi chegar até ali, né? Quem vê close não sabe como foi o corre. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tá certo? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, deixa aqui embaixo um comentário. A gente vai deixar na descrição do vídeo as redes sociais de Sofia, para que você possa acompanhá-la também, tá bom? Então, tchau e axé!